Sua cara fica mais ou menos assim quando você depara com questões de física no vestibulinho da ETEC? Se a resposta for sim, é bom que você fique nesse vídeo até o final. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC e hoje em mais um vídeo da série Prova da ETEC Resolvida, eu vim resolver junto com você e te ensinar como resolver questões de física da prova da ETEC, principalmente quando elas são teóricas e cobram alguns conceitos que você não conhece. Então, se você quer passar no vestibulinho da ETEC, fica aqui nesse vídeo, vem comigo para você conseguir aprender e conquistar a tua aprovação. Oi vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, cá estamos nós para mais uma resolução de questões. Hoje eu trouxe uma questão bem recente do vestibulinho da ETEC, uma questão da prova do primeiro semestre de 2020, que é uma questão de física teórica. Muitas pessoas têm dificuldade com física, tanto na parte prática quanto na parte teórica, e a teórica justamente traz dificuldades por conta de alguns conceitos que existem na física e muita gente não sabe. Alguns conceitos básicos que em teoria todo mundo deveria saber, só que a vida real é bem diferente do mundo ideal, é bem diferente da teoria, certo? Então por isso eu trouxe aqui a questão, vou resolver junto com você, mas antes de a gente começar, já quero avisar que aqui no canal eu já resolvi várias outras questões do vestibulinho, tanto de física, quanto de matemática, química, biologia, português, enfim, de tudo quanto é matéria. Então eu vou deixar aqui uma listinha, a playlist na verdade, em que eu deixei esses vídeos de resoluções de questões, porque assim você pode encontrar outras questões resolvidas e comentadas aqui no canal, para que você consiga entender melhor como o vestibulinho da ETEC cobra alguns tópicos, entender como resolver alguns tipos específicos de questões e assim por diante. Tem tanto questões mais antigas quanto mais recentes, como essa de hoje, que é de uma prova super recente. Tem também questões mais fáceis e mais difíceis. Então, assim que acabar esse vídeo, corre para a playlist para que você consiga ver outros vídeos de resoluções. Então vamos lá, o primeiro passo para resolver uma questão é que a gente leia o enunciado e entenda quais dados a questão trouxe pra gente. Principalmente quando a questão é mais teórica, quando ela não traz uma conta, sabe? Mas ela traz pra você alguns conceitos que você tem que saber. Então é muito importante que você leia tudo que a questão traz pra você. Se você já me acompanha aqui no canal, você sabe que eu sempre falo da importância do enunciado, mas caso tenha caído de paraquedas agora você sabe. Então vamos que vamos aqui pro nosso enunciado. Só uma pausa antes que a gente vá ler o enunciado. Essa questão tem muita informação mesmo. Então já marca no seu caderno que é a questão 14 do vestibulinho ETEC primeiro semestre de 2020 e marque tudo que eu ressaltar aqui enquanto eu explico, porque são informações muito úteis para que você chegue à resposta e principalmente para que você entenda esse modelo de questão e consiga resolver outros parecidos. Então eu vou até pedir pro editor maravilhoso colocar aqui uma foto da questão para você ver como ela é, porque ela tem um texto com uma imagem junto, depois tem uma pergunta que é, digamos que a parte mais importante dessa questão, com algumas lacunas para você preencher com palavras muito específicas e as alternativas trazem para você essas palavrinhas numa ordem específica. Então é o tipo de questão que se você se atrapalha, se você não presta atenção, você não sabe o que responder, porque parece que todas as respostas são iguais. Então vamos aqui começar pelo textinho, vamos seguir de verdade cada etapa dessa questão, certo? Agora a gente pode ler o enunciado então, que fala o seguinte pra gente. A imagem mostra o satélite brasileiro CBERS-4 utilizado para monitoramento do nosso território e para desenvolvimento científico. E aí tem uma imagem então do satélite. Como a maioria dos objetos colocados no espaço, o satélite é completamente envolvido por uma manta térmica protetora, isolamento de múltiplas camadas, sigla em inglês MLI. Esse material tem como função diminuir o fluxo de calor, que pode ser um grande problema para objetos colocados em órbita, uma vez que facilmente eles podem ser submetidos a temperaturas maiores que 100 graus Celsius e menores que menos 100 graus Celsius. Então para aqui rapidinho e entende comigo o que o texto falou pra gente. O satélite, ele faz o monitoramento do território, também é usado para causa científica e para que ele seja mandado para a órbita, ele precisa de uma manta térmica. Qual a função da manta térmica? Proteger o satélite por conta da variação brusca de temperatura. Então, como a temperatura pode ser muito quente, maior que 100 graus Celsius, ou muito fria, menor que menos 100 graus Celsius, o que acontece é que se não tivesse uma manta térmica, ele poderia ter problemas por conta da variação drástica de temperatura. Podia, por exemplo, derreter, sabe? Então, por isso que tem essa manta térmica que vai impedir esse fluxo de calor, ou seja, vai impedir que ele seja afetado por essa variação de temperatura, que ele sofra essa variação de temperatura, sabe? Agora então a gente vai ler a pergunta, que é a parte que tem aquelas lacunas que precisam ser preenchidas com as alternativas. No CBERS-4, com respeito à absorção de energia térmica proveniente do Sol, o revestimento feito com MLI, que é aquela manta térmica,
gente viu no texto anterior, tem como função inibir a absorção de energia apenas por 1. Esse 1 é a primeira palavra que a gente vai ter que usar. Tendo em vista que no espaço não existe ou é muito rarefeita a presença de matéria que poderia auxiliar no processo de troca de calor por 2, que é a segunda palavrinha que a gente vai ter que usar, com a transferência de calor de partícula para partícula, ou mesmo por 3, que é a terceira palavrinha, em que porções de matéria aquecida trocam de posição com porções de matéria contendo menos calor. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas da frase. E curiosamente, as 5 alternativas trazem exatamente as mesmas 3 palavras. Então pode parecer que é tudo a mesma coisa, porque a A fala pra gente assim, olha só: condução, convecção e radiação. B, condução, irradiação, convecção. C, convecção, condução e radiação. D, irradiação, condução, convecção. E E, irradiação, convecção, condução. Mas tem uma coisinha aqui nessa questão. Ela pede pra gente respectivamente. Não é só para colocar as palavras corretas, é para colocar respectivamente. E o que significa essa palavrinha respectivamente? Significa que é na ordem que a pergunta pediu para você. Então a primeira palavra que tem que aparecer na alternativa tem que ser aquela que vai preencher o espacinho 1, a segunda o espacinho 2 e a terceira o espacinho 3. Então a gente precisa seguir a ordem que a questão pede pra gente. Além disso, outras palavras aqui podem ajudar você. Por exemplo, a palavra rarefeita. Uma pessoa que não sabe qual é uma coisa rarefeita poderia ter dificuldades para preencher o espacinho número 2. E rarefeita é uma coisa que é rara, digamos assim, sabe? Que tem uma proporção muito pequena, que não tem muita frequência, não costuma acontecer. Então, por isso a palavrinha rarefeita. Outra palavrinha que a gente tem é inibir. O que é inibir? Inibir é como se fosse evitar que acontecesse alguma coisa, sabe? Então pode parecer bobeira ficar vendo palavrinhas da questão, mas o que acontece é que essas palavrinhas podem fazer você passar ou reprovar na prova da ETEC. Porque se você não sabe a palavrinha, meu anjo, você erra fácil essa questão aqui. Então agora vamos analisar alternativa por alternativa e também analisar cada uma daquelas lacunas, o contexto de cada uma delas, para que você consiga chegar à resposta. E é o seguinte, vamos ver primeiro o primeiro espacinho, já que tem que ser respectivamente aqui. Então o primeiro espacinho fala assim: com respeito à absorção de energia térmica proveniente do Sol, o revestimento térmico feito com MLI tem como função inibir a absorção de energia apenas por... Presta atenção. Essa alternativa, essa questão, na verdade, fala pra gente da absorção de energia térmica proveniente do Sol. Não sei se você reparou, só que tem o Sol aqui. A questão fala pra gente que essa energia é proveniente do Sol. O que significa isso? Significa que é para inibir aquela energia térmica, aquele calor que vem do Sol. E o que o Sol faz? O Sol, ele vai irradiar a energia térmica dele. Sabe quando a gente fala dos raios solares? Lembra o raio e radiação. Então a irradiação é a palavrinha que vai preencher o primeiro espaço, porque ela tem toda a relação com esse contexto que a questão trouxe pra gente, que a pergunta trouxe pra gente, na hora de colocar aquela primeira lacuna, ok? Então, basicamente, essa malha tem como função inibir a absorção de energia apenas por irradiação solar, no caso. Tendo em vista que no espaço não existe ou é muito rarefeita, muito rara, quase inexistente, a presença de matéria que poderia auxiliar no processo de troca de calor por 2, com a transferência de calor de partícula para partícula. Olha só a questão entregando ouro de novo pra gente. Agora é um conceito que é um pouquinho menos conhecido, pode ser que você não saiba, inclusive eu vou até apagar isso aqui e relacionar algumas palavras com os conceitos que a gente tem. Então, no Sol, a gente já teve aqui a nossa linda e amada irradiação, certo? Que preenchia o espacinho número 1. Então, a gente tem a irradiação aqui. Ok, agora a gente tem a matéria, que é a palavra associada. Então a gente fala aqui, né, que é muito rarefeita a presença de matéria e não tem como acontecer esse tipo de transferência de calor que vai ter relação com as partículas, ou seja, em que vai passar calor de uma partícula para outra. Matéria tem a ver também com material, se você parar para analisar, ok? E o que isso significa? Porque eu coloquei tantas palavras aqui, sendo que a gente precisa de uma palavrinha que vai preencher o espacinho número 2. O que acontece é que a gente tem um tipo de modo de transferência de energia térmica que depende de matéria, depende de um material envolvido. Vou dar um exemplo para ver se você sabe. Quando você esquenta, por exemplo, uma coisa de alumínio, uma coisa de ferro, sabe? De algum metal, e você coloca água dentro daquele recipiente. Por exemplo, quando você coloca
coloca água para ferver dentro de uma panela. Aquela panela esquenta e ela passa o calor dela para a água, certo? E aí a água vai sendo aquecida. Então, aquele material, ele teve ali uma capacidade de absorção de energia térmica e ele conduziu aquela energia térmica para aquilo que ele queria aquecer. E é muito importante lembrar que alguns materiais, eles são melhores condutores ou piores condutores. Em casa você já deve ter visto isso. Por exemplo, quando você faz uma sobremesa, aí você coloca num pote de um material X e demora 6 horas para aquecer, não, desculpa, para gelar, na verdade, aquela sobremesa e você não consegue comer aquela sobremesa. Aí tem um outro pote que você coloca e a sobremesa gela em 20 minutos, é muito mais rápido. Por quê? Porque aquele pote, ele tem uma capacidade diferente em relação à troca de calor dele. E isso tem a ver, então, com essa capacidade de condução, que é isso que vai depender da matéria, vai depender de partículas, ou seja, a energia térmica vai passar de uma partícula para outra, certo? Então, isso aqui que a gente tem no nosso segundo espacinho é a condução. Tem que ser a palavrinha que vai aparecer pra gente. E pode ser que nesse momento você pense assim: vou até sair desse vídeo porque eu já sei a resposta. Mas se você fizer isso, infelizmente você não vai ter conhecimento sobre a outra palavrinha. E se você deparar com uma questão que traga um contexto diferente, mas com as mesmas palavras, você vai errar. Vai errar rude, vai errar feio. Então continua aqui agora pra você entender a terceira palavrinha. Então já temos aqui irradiação e condução. Então a gente pode já eliminar várias alternativas aqui. Já poderia desde o começo eliminar A, B e C. Agora pode eliminar a E também. Mas eu vou te mostrar o porquê que a D é tão correta. E olha só, a gente tem aqui a terceira palavrinha, que está nesse contexto aqui. Ou mesmo por 3, em que porções de matéria aquecida trocam de posição com porções de matéria contendo menos calor. Ou seja, não tem a ver mais com o material que vai conduzir, mas sim com a temperatura, né? Então uma coisa mais aquecida vai trocar de lugar com uma coisa menos aquecida. Isso é o que acontece, por exemplo, com um ar-condicionado, sabe? Que ele vai jogar um ar frio e vai receber um ar quente. E isso tem a ver com a convecção, que é uma forma também de transferência de energia térmica. Então, quando a gente fala dessa troca da energia térmica que vai passar de um lugar para outro, de acordo com a temperatura, então o mais quente troca de lugar com o mais frio, a gente está falando da convecção. Então, quando a gente tem isso aqui, né, a gente tem a convecção, e sabendo que a gente tem a convecção, então, como a nossa terceira palavrinha, então olha só, isso aqui é a terceira, isso aqui é a segunda, isso aqui é a primeira. A gente tem, então, a alternativa D como correta. E aí ficaria assim o nosso textinho. Olha só. No CBRS4, com respeito à absorção de energia térmica proveniente do Sol e radiação, o revestimento térmico feito com MLI tem como função inibir a absorção de energia apenas por irradiação, porque vem do Sol, certo? Tendo em vista que no espaço não existe ou é muito rarefeita a presença de matéria que poderia auxiliar no processo de troca por condução, que depende de um material envolvido, de matéria, de partículas, com a transferência do calor de partícula para partícula, ou mesmo por convecção, em que porções de matéria aquecida trocam de posição com porções de matéria contendo menos calor, ou seja, o mais quente troca de lugar com o mais frio. Também é o que acontece, por exemplo, para que a gente tenha uma localização tão específica do freezer que vem junto com a geladeira, sabe? Então, tudo que a gente vive tem física envolvida, ainda que você não queira aceitar isso, ainda que você odeie a física, ela está muito mais perto do que você imagina. Até aquele pão que você esquenta de manhã para comer no café da manhã, tem física envolvida nele. Então, basicamente, a gente tem a alternativa D, que é irradiação, condução e convecção. Lina, e o que poderia acontecer caso eu não soubesse desses termos todos, não soubesse o que é convecção, não soubesse o que é condução e assim por diante? Nesse caso, o que você deveria fazer seria ir pela lógica. Eu até mostrei um pouco da lógica enquanto eu explicava para você esses conceitos. O que acontece é que quando a gente pensa na associação de palavras, por exemplo, raio e radiação, sol, raios solares, a gente consegue guiar a nossa resposta. Então, você poderia eliminar alternativas, já vendo ali que no primeiro espacinho, pelo fato de ter o sol correlacionado, teria que ser a irradiação, para você eliminar a A, depois a B, depois a C, depois a E. Aí seria um pouquinho mais difícil, mas como eu mostrei pra você, usando exemplos simples do cotidiano, por exemplo, panelas, ar-condicionado, você consegue encontrar a resposta também. Então, nessa questão aqui, além de conceitos que a gente tem na física, que são conceitos importantes que você aprende quando você é bem novo e você acaba esquecendo, a gente teve muita interpretação de textos. Então, foi uma questão de física em que a gente não fez cálculo algum, nem uma continha de adição, nem uma multiplicaçãozinha. Foi basicamente física teórica que a gente viu aqui, e a física teórica é bastante cobrada no vestibulinho, tanto dessa forma como você viu, quanto num outro modelo
modelo de questão, que é aquele modelo em que a prova traz um conceito para você e você precisa ver como aquele conceito se aplica. Por exemplo, uma questão de leis de Newton que coloca uma situação para você e você precisa identificar qual lei de Newton foi aplicada, sabe? Então é muito importante que você veja outros vídeos que eu já fiz aqui também sobre resolução de questões do vestibulinho da ETEC, para você ir pegando o jeito de resolver as questões, para você entender qual o processo por trás de uma resolução, entender o que alguns conceitos significam, como eles podem aparecer na sua prova. Você viu aqui também algumas palavrinhas simples como o respectivamente, mas que fazem a diferença. Porque se você não visse o respectivamente, você poderia, por exemplo, marcar AE. Só iria ver ali a irradiação, já ia marcar AE achando que estava certa, quando na verdade a correta seria AD. Então por isso é importante que você entenda essas palavrinhas pequenininhas também. E bom, caso você queira estudar os conteúdos certos para o vestibulinho da ETEC, para que você consiga direcionar o teu estudo, para que você consiga ver as matérias que realmente são cobradas em questões que eu trago aqui, questões que tem na prova da ETEC, é muito importante que você baixe a checklist ETEC que eu atualizei para os vestibulinhos desse ano de 2020, ou seja, a prova de julho de 2020 e prova de dezembro de 2020. A checklist é uma ferramenta que é gratuita para você baixar. Você baixa a checklist para saber quais são os assuntos principais que você tem que estudar e também até mesmo como é que você tem que estudar aqueles assuntos, como direcionar o teu estudo. Então, para você baixar, vou deixar um vídeo linkado aqui em cima, para que assim você consiga assistir o vídeo, saiba o que é a checklist, como ela funciona e baixe para você ver esse e outros tópicos que são importantes para a prova da ETEC, incluindo interpretação de textos, que é muito cobrado, como você viu aqui, até em questões de física. A gente sempre pensa que exatas não tem relação com português, mas é óbvio que tem. A interpretação de textos cai em literalmente tudo, certo? Então, baixa a checklist para você conseguir estudar ainda melhor e esteja sempre por aqui para você conferir os próximos vídeos. Agora eu quero saber de você. Você gostou de saber todos esses conceitos de física, como interpretar questões de física, como você faz para chegar à resposta ainda que você não domine aquele conteúdo? Porque se você gostou, clica no botãozinho de gostei. Isso é muito importante para que eu saiba que você gosta desse tipo de vídeo, de resolução de questões, de entender melhor o que há por trás da questão e não simplesmente chegar à resposta, porque chegar à resposta é muito fácil, muita gente faz isso chutando, mas entender a resposta é o que faz você passar na prova da ETEC. Além disso, comenta pra mim mais física se você é aquela pessoa que tem muita dificuldade com física e quer que eu traga mais vídeos de física aqui pro canal. Então comenta mais física caso você queira e claro, se inscreva aqui no canal. Tem um botãozinho vermelho que se chama inscrever-se. Clica naquele botãozinho, demora menos de 5 segundos para você se inscrever aqui no canal e assim você vai conseguir acompanhar todos os próximos vídeos, porque toda semana tem vídeo novo por aqui, ajudando você a resolver questões da prova, ensinando conteúdos da prova para você, estratégias, técnicas de estudos, que eu uso inclusive com os meus alunos da ETEC Power 2.0 e também trago aqui para você alguns desses assuntos, algumas dessas técnicas para te ajudar a passar no vestibulinho da ETEC. Então, se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, porque cada vídeo perdido é uma chance a menos de passar na prova da ETEC. Tô falando sério. E por último, mas não menos importante, me siga no meu Instagram, que é @LilianCruzOficial, com 2 L's no meio. Só no meu Instagram tem quiz toda semana nos stories, religiosamente. Toda quinta-feira eu posto uma série de dúvidas e respostas, de perguntas e respostas para você responder e testar os seus conhecimentos em relação aos conteúdos cobrados no vestibulinho da ETEC, até mesmo com questões da prova da ETEC. Também nos meus stories do Instagram eu tiro muitas dúvidas, com dúvidas e dramas toda semana. Tem muita dica de estudo, muitos posts no feed, então me siga no Instagram. Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio, não esqueça disso, para você ficar por dentro de tudo que faz parte do mundo do vestibulinho da ETEC, praticamente em tempo real. Então é isso, um big beijo, espero muito, muito, muito ter ajudado você e mais milhares de pessoas que estão aqui, sempre com o objetivo de passar no vestibulinho da ETEC. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!